Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da série sobre Apolônio de Tiana aqui no canal Viveca. Eu me chamo Alaia Dúlio, sou mestre em filosofia e pesquisadora do gnosticismo em suas diversas vertentes, o gnosticismo antigo e os apócrifos, e também a filosofia antiga, platônica, neopitagórica, que me interessa muito. Nos últimos dois vídeos, a gente está fazendo aqui uma série sobre a biografia desse grande filósofo, mago, teurgo, neopitagórico, milagreiro, viajante, um homem do mundo, uma alma do mundo, conhecido como Apolônio de Tiana. No primeiro vídeo, eu dei uma noção geral para vocês sobre tudo que se fala a respeito dele. Apolônio de Tiana é uma figura histórica, é um filósofo que viveu por todo o século I DC. Ele nasceu por volta do ano 5 e morreu por volta do ano 95 DC. Então, ele vivenciou todo o século I e ele viajou o mundo inteiro. Eu trouxe para vocês as fontes, quem falou sobre ele, comparando ele com magos como Zoroastro, comparando ele com Buda. E ele foi citado por pessoas tanto do cristianismo quanto fora do cristianismo, como, por exemplo, Eusébio, o Agostinho de Hipona e Jerônimo, e também filósofos, como o próprio Filóstrato, que foi o filósofo sofista, que no século III escreve, baseado num diário de um aluno de Apolônio chamado Dames, ele escreve o Vida de Apolônio de Tiana a pedido da imperatriz Júlia Dômina, esposa do imperador Sétimo Severo, que era uma imperatriz da Síria. Então, no primeiro vídeo dessa série, eu dei minhas fontes e o que se falava sobre Apolônio na antiguidade. Muita coisa foi dita sobre ele, e principalmente porque a figura de Apolônio de Tiana foi envolvida numa polêmica, não ele em si em vida, mas a figura dele pós sua morte, porque a vida dele parece muito com a de Jesus, ou com a história, a geografia construída sobre Jesus posteriormente. Então, alguém que andava pelo mundo, ensinando, reformando as religiões, né? Alguém que fazia milagres, fazia exorcismos. Então, esses são alguns dos temas que a gente vai abordar aqui nessa sequência de vídeos, né? Uma série sobre esse filósofo fantástico que foi Apolônio de Tiana. No segundo vídeo da série, eu fiz uma jornada com vocês que foi do Egito para a Etiópia, da Turquia para a Pérsia, foi para lá na Índia, nos Himalaias, no Rio Indus, depois voltou para a Sicília, para a Itália, para a Grécia, para a Ásia Menor, para a Espanha. Pense em alguém que viajou, que andou muito e andou literalmente, né? A pé, a cavalo, a camelo, a caravana, mas eram outros tempos. Então é realmente fantástico que ele tenha viajado tanto, né? Vocês não acham? Apolônio de Tiana, ele é descrito como um polímata, né? Uma pessoa que tem o conhecimento que não é restrito a uma única área de conhecimento. Ele conhece muito sobre muita coisa, seja religião, seja textos clássicos, seja língua, seja ciência, seja medicina de sua época, né? Então ele é descrito como um grande polímata. J.R. Smith, em sua obra sobre Apolônio de Tiana, descreve Apolônio como o mais famoso filósofo do mundo greco-romano do primeiro século. Alguém que devotou a maior parte da sua vida à purificação de muitos cultos do império e à instrução dos ministros e sacerdotes de suas religiões. Instrução, Alaia? Sim, ele estava viajando e dialogando com os sacerdotes dos cultos, dos templos que ele visitava, das religiões que ele passou, porque ele não era restrito a uma única religião, e ele ia lá dialogar, instruir ou dar dicas. É uma figura realmente muito interessante, né? Nessa obra, Vida de Apolônio de Tiana, do Filóstrato, a gente reconhece personalidades distintas do Apolônio de Tiana. Ele também é descrito como um reformador dos costumes mediterrâneos de sua época, porque ele se envolveu com algumas polêmicas com imperadores como Nero, Tito e Domiciano. Mas ele também é um filósofo, um pitagórico, um mago, um curandeiro e um taumaturgo. A biografia dele é tratada como uma aretologia. A aretologia é essa forma de escrever sobre grandes homens que viveram no nosso mundo, falando sobre as suas virtudes, os seus diversos feitos, os seus milagres, né? Jesus também tem essa característica de aretologia no Novo Testamento, né? O Deus curador, o milagreiro, o santo, o profeta, o Messias, né? E Apolônio de Tiana tem também um pouco dessa característica, principalmente na obra do Filóstrato.
Existem outras fontes para falar sobre ele, então ele não é uma personagem inventada pelo Filóstrato, né? Então essas fontes eu tratei no vídeo 1. E agora eu espero que com a grande viagem do vídeo 2, que eu foquei mais nessas viagens e por onde ele passou pelo mundo, você já tem uma ideia geral de quem foi Apolônio de Tiana. Meu objetivo agora, nesse terceiro vídeo da série, é descrever para vocês como que ele era em seu modo de vida. Quem foi Apolônio de Tiana? Que tipo de filosofia, que bios ele colocou em prática em sua vida? Apolônio de Tiana é descrito como um Theos Aner, um homem divino. Um homem onde o divino se faz presente, ele fala como se ele fosse um deus nesse mundo. Por isso fica claro, a gente conseguir entender a controvérsia que acabou sendo envolvida com cristãos e não cristãos, das figuras entre Apolônio de Tiana e Jesus, né? Como se houvesse uma grande interseção aí entre eles. O Apolônio da obra de Filostrato, ele emerge como a figura talvez mais próxima de Jesus e mais próxima das tradições das primeiras comunidades cristãs no século I. Para compreender o tipo de filosofia que Apolônio vivia e professava, é essencial que nós também conheçamos o pitagorismo. Por isso que eu quero deixar uma sugestão que eu vou colocar aqui e abaixo do vídeo, na descrição, de 2 vídeos do meu curso sobre as origens da alma, um sobre Pitágoras, a vida de Pitágoras, a biografia de Pitágoras, porque vai ter forte ligação com a vida do próprio Apolônio, então acho que vai interessar vocês. E o outro vídeo é sobre o pitagorismo em geral, as ideias do pitagorismo. Apolônio de Tiana é descrito como um filósofo neopitagórico, né? Ele vive e ensina cerca de 500 anos depois de Pitágoras, mas ainda existiam escolas neopitagóricas em sua época. E ele foi um dos exemplos mais excelentes que temos para falar a respeito. Uma outra dica para quem está interessado no estilo de vida de Apolônio de Tiana é uma leitura mais contemporânea, que é do filósofo Pierre Hadot, que tem um livro chamado Filosofia como Modo de Vida, que vocês podem encontrar na Amazon, na estante virtual. É de muito agradável leitura e é justamente nesse espírito que a gente encontra o filósofo tianeu. Eu já contei para vocês no vídeo anterior que Apolônio de Tiana nasceu na cidade de Tiana, que é na Capadócia, ali, Ásia Menor, Turquia, hoje em dia, a poucos quilômetros da cidade de Tarso. Aos 14 anos, o pai dele, que era um rico morador de Tiana, ele envia o filho para Tarso para aprender sobre oratória, leis, né, fazer um curso aí de gramática, começar os seus estudos mais formais do menino, que sempre foi descrito como um menino prodigioso. Em Tarso, Apolônio vive um tempo, mas ele não se satisfaz com o ensino daquela região, então ele vai para outra cidade, a Eolis, que também é na Ásia Menor, mais perto do Mar Egeu, e lá ele passa a frequentar o templo de Asclépios, que é o deus da cura. Nesse templo, ele também estuda as filosofias gregas. Ele estuda epicurismo, estoicismo, platonismo, Aristóteles e pitagorismo. É dito no Vida de Apolônio de Tiana que Apolônio tinha um professor nesse templo de Asclépios e ele participava das regras, das formalidades de viver no templo, né, de ser um neófito no templo, mas que seu professor era um excelente homem, mas ele ensinava, mas não praticava o modo de vida filosófico que ele ensinava, né? Ele não era um bom praticante, ele era apenas um professor mais teórico, o que não fez com que Apolônio de Tiana o tratasse de nenhuma forma negativa, pelo contrário, sendo um menino rico, cujo pai morreu cedo, depois ele recebe uma grande herança, né? Ele compra uma casa grande, mais no interior, perto desse templo de Asclépios, e ele doa para o seu professor, para que o seu professor possa viver o modo de vida como ele quiser, sem ser um mau exemplo, né, para os alunos, para os frequentadores do templo de Asclépios. Porque diz que o professor dele era muito chegado aos prazeres do estômago e das relações com as mulheres. O ponto é que depois de estudar várias vertentes filosóficas e conhecê-las muito bem, e passar também pelos estudos mais formais, Apolônio de Tiana, com 15 anos de idade, ele decide se tornar um pitagórico. Ele decide colocar em prática aquilo que ele estava aprendendo e ele levou isso muito a sério. Diz que o menino se tornou tão prodigioso e tão fantástico que as pessoas viajavam até o templo de Asclépios, vindo de outras cidades, para conhecer esse menino, esse jovem com uma oratória fantástica e com uma presença muito forte lá no templo de Asclépios.
Para compreender essas características de Apolônio, eu lembro de um comentário feito por Jâmblico, um filósofo neoplatônico de alguns 2 séculos depois de Apolônio, que escreve, né, também sobre Pitágoras e Apolônio. Ele nos lembra que a doutrina pitagórica é essencialmente uma doutrina de tradição oral. E muito longe de ser uma mera filosofia da matemática, no sentido mais lógico-racionalista, a ideia da matemática e dos números e da geometria sagrada, e de como isso se relaciona com o macrocosmos e a música das esferas, e, enfim, tem tantas coisas bonitas no pitagorismo, mas existem alguns elementos essenciais para a gente compreender o pitagorismo, né? Como, por exemplo, o entendimento da imortalidade da alma, a ideia de que a alma faz várias transmigrações, ou seja, ela passa por vários corpos, né? O que a gente chamaria hoje de reencarnação, e também uma vida de muito ascetismo. Ascesis, que é a palavra grega que nós traduzimos por ascetismo, se refere a exercícios espirituais, a práticas de vida, de contenção das próprias paixões, de autoobservação, de não se entregar totalmente ao mundo, com o objetivo de se conectar com o que é mais espiritual e real dentro de nós ou no universo. Por isso, os pitagóricos eles possuíam diversas prescrições que assemelhavam-se muito também às tradições dos cultos de mistérios órficos, né? Como, por exemplo, o vegetarianismo, esse ascetismo da vida, esse jejum do mundo, né? E o modo de se vestir, o modo de falar, o silêncio, a importância de saber ouvir antes de querer saber dar opiniões, né? E também um ascetismo também em relação ao celibato e a compreensão de que o mundo e a vida operam em ciclos que se repetem e que todos os seres possuem um parentesco com uma única alma do mundo. Então, quando voltamos a Apolônio de Tiana, encontramos um filósofo pitagórico e o seu bios, ou seja, o seu modo de vida, é praticamente uma conduta literal de todas as indicações do pitagorismo. Pitágoras, que é atribuído a ele a ter cunhado a palavra filosofia, o amor à sabedoria, ele também promove um tipo de vida bastante eclético. É dito que Pitágoras é louvado como um filósofo grego, pelos próprios gregos, como alguém que foi ao Egito conhecer os mistérios do Egito, a sabedoria do Egito, alguém que teria viajado à Índia, muito provavelmente também. Então, os pitagóricos, com essa relação com outros países, outras culturas, colocando a filosofia como um modo de vida prático e espiritual, e também as relações, né, com o Egito, a Índia, o orfismo, os pitagóricos se apresentam para nós, muitas vezes, como um grupo ascético, mas também muito eclético, muito aberto à busca de uma sabedoria que transcende os limites de uma cultura única ou de uma única religião. Então, há uma certa vocação em Apolônio de Tiana para uma visão ecumênica de mundo, para uma visão sincrética, uma visão que dialoga as tradições. E por isso ele também ele é apresentado tanto como alguém que viaja e dialoga com representantes de religiões e tradições espirituais diferentes, sempre com maior respeito e inclusive colaborando para que esse diálogo seja enriquecido. Porém, ao mesmo tempo que Apolônio respeitava muito os locais e as religiões pelas quais ele circulava, ele também era muito crítico do modo de vida, dos costumes de sua época, de um modo geral. Apolônio, ao longo da obra escrita por Filóstrato, ele tece diversas críticas a costumes sociais. E ele também apresenta uma certa postura de fuga do mundo, no sentido de que ele está no mundo, mas ele não é bem desse mundo. Ele passa pelas cidades, ele passa pelos locais, mas ele não é absorvido por esses locais. E ele deixa sua marca, mas ele se afasta, ele busca locais onde ele possa ter paz e contemplação e silêncio. Ao mesmo tempo que ele atua quase como um conselheiro ou um apaziguador de alguns imperadores romanos, ele despreza a riqueza e o luxo e ele não dá importância, inclusive, para presentes de ouro e outros tipos de presentes que oferecem para ele e ele simplesmente recusa. Isso fica claro também na atitude do Apolônio ainda muito jovem, por volta dos seus 16, 20 anos,
quando recebe uma grande herança pela morte de seus pais, e ele basicamente doa todo o seu dinheiro para auxiliar tanto o templo de Asclépio como seu irmão, que estava passando por necessidades financeiras depois de ter gastado muito, né? Ele tinha alguns apetites um pouco descontrolados. O Apolônio foi lá ajudar o irmão dele e também auxiliar o resto da família, e ele ficou com muito pouco porque ele dizia que ele precisava de pouco. Apolônio, ao longo de sua vida, se mantém muito próximo a templos, como o Templo de Asclépio, mas também a templos egípcios e a mosteiros secretos na Caxemira, no Nepal. Vou citar uma passagem do Flávio Filóstrato para ilustrar para vocês o que está no texto. Em Aigai, essa cidade na Ásia Menor, Apolônio teve como companheiros de estudo da filosofia seguidores de Platão, de Crisípio, dos peripatéticos, ouviu também as doutrinas de Epicuro, dado que não as recusava, mas, sobretudo, deu atenção aos ensinamentos de Pitágoras. Ele se aplicava a eles com uma certa sabedoria misteriosa. A doutrina pitagórica, ele foi introduzido por um mestre de pouca seriedade, que não fazia corresponder sua prática de vida com a filosofia que professava. Então, quando Apolônio cumpriu seus 16 anos de idade, ele lançou-se para o bios pitagórico, o modo de vida. E aí que ele doa essa casa de presente para o seu tutor em filosofia, e ele diz: viva do teu jeito e eu viverei segundo Pitágoras. Então, realmente é uma figura muito impressionante com 16 anos fazendo isso, né? Esse modo de vida pitagórico inclui, por exemplo, a ideia de uma dieta especial. Os pitagóricos evitavam diversos tipos de alimentos, inclusive favas, mas eles eram estritamente vegetarianos. Então, diz Filóstrato, Apolônio parou de comer carne aos 16 anos, dizendo que era impura e deixava a mente pesada. Comia fruta seca, verduras, ensinando que é puro tudo o que a terra produz diretamente. Essa ideia de uma dieta especial também está presente na tradição órfica. Inclusive faz parte de uma visão do orfismo sobre a dualidade corpo e alma, né? Sendo que a alma é a porção divina que precisa de um veículo corporal saudável, sadio. E daí os cuidados com o corpo são para facilitar a existência da alma com esse corpo, que ela tenha clareza, que ela tenha sabedoria, que ela tenha boa conduta, né? E o corpo precisa refletir isso. Talvez como a ideia que Paulo traz sobre o corpo ser um templo para o Espírito de Deus. O modo de vida órfico e, consequentemente, o pitagórico prescreviam vários tipos de práticas higiênicas, abstinência sexual, alguns alimentos que não são ingeridos, a ideia de que os animais possuem alma, e também isso reforça essa visão vegetariana como um modo de vida filosófico, também a importância de certos tipos de jejum e também a recusa como um modo de se vestir, né? Como um vegano faria hoje em dia. Apolônio ele se recusava a usar peles, né? Couro, roupas feitas com peles de animais, né? Ele usualmente vestia um hábito de linho branco e deixou os cabelos crescerem e não usava sapatos. Então estamos imaginando aqui um jovem de longos cabelos negros compridos, de linho branco, um manto de linho branco e descalço, andando por aí ensinando e curando, né? E aí vocês conseguem perceber como isso se mesclou com a imagem que temos de Jesus. Essa ideia do andar descalço também era um dos traços essenciais do estilo de vida dos cínicos, que é uma outra linha filosófica. E o Filóstrato também cita, né, em sua obra, as visitas que Apolônio de Tiana fez aos gimnosofistas da Índia, né, que são os chamados sábios desnudos, que são uma herança de visitantes da Índia, de tradições como o jainismo, o yoga, o budismo, e eles ficam desnudos, eles se estabelecem no sul do Egito e na Etiópia. A gente sabe que o Apolônio foi para essas regiões. E eles são descritos, né, como esses sábios nus, que eles estão despidos, eles estão sem as vestes desse mundo. O próprio Porfírio, filósofo neoplatônico, né, por volta do século III, ele também descreve esses gimnosofistas da Índia como figuras interessantes que são encontradas no Egito, né, principalmente no Egito, onde eles se estabeleceram por um tempo, né. Também ficamos sabendo, pelo Vida de Apolônio de Tiana,
que um outro ponto que ele adotou desse bios pitagórico é também a prática do silêncio. Para serem instruídos nas tradições orais do pitagorismo, os aspirantes, os neófitos, deveriam fazer votos onde eles seriam apenas ouvintes, akusmatikoi, e eles ficariam de 3 a 5 anos em completo silêncio, apenas ouvindo, absorvendo, refletindo e ponderando as ideias em seu coração, antes de simplesmente reagir e querer colocar a todo custo as suas opiniões. Essa era a primeira etapa numa escola pitagórica. Então, Apolônio de Tiana, também ainda nessa jovem idade, de 16, 17 anos, ele decide que ele vai calar-se. Conta Filóstrato que o tutor de Apolônio de Tiana, esse sacerdote filósofo do templo de Asclépios, que ele foi estudar na juventude, chamado Euxeno, né? Esse tutor, que é um erudito, conhecedor da filosofia, ainda que não a praticasse em sua própria vida, conhecia, né? Ele pergunta para Apolônio de Tiana por que ele não escrevia. Por que esse jovem tão sábio não está escrevendo? Afinal, ele era um sólido pensador e tem uma dicção muito bonita e intensa, assim que é descrito o jovem Apolônio de Tiana. E Apolônio de Tiana responde a ele: pois ainda não me calei. E desde então, diz o Filóstrato, Apolônio de Tiana decidiu ficar em silêncio e calava. Mas seus olhos e sua mente captavam e coletavam muitíssimas coisas de memória. Esse exercício de silêncio durou 5 anos, que ele define como os anos mais difíceis de sua vida, tendo muitas coisas para dizer e não falava, escutando muitas coisas que o aborreciam, mas fingia que não as havia escutado. É um exercício de paciência, de temperança e de generosidade, inclusive, muito grande, imagina. É dito que a estranha aparência de Apolônio, né, seus longos cabelos sem cortar, vestes de linho, andando descalço, chamava a atenção de todos. E o populacho, a população, fez de Apolônio, né, um alvo de chacota, de ataques verbais. E eles faziam de tudo para que ele quebrasse os seus votos de silêncio. Toda a proteção que Apolônio tinha a esses ataques verbais era a dignidade interior que ele possuía. Um olhar calmo, um semblante calmo. E agora é dito que Apolônio passa a desenvolver ou manifestar o poder da presciência, né? Ele é dito que ele tinha uma grande memória e ele tinha presciência, né? Ele era capaz de prever o futuro. E mesmo com toda a provocação, ele mantinha o seu coração calmo e paciente e a língua quieta. Ele fez esse período de 5 anos de silêncio numa região perto de Tarso, ao sul, na Ásia Menor. E depois desses 5 anos, quando ele volta a se manifestar verbalmente, ele vai para Antioquia, na Síria. É a partir daí que vemos ele visitando os árabes, o sul da Palestina, comunidades místicas de árabes do interior, né? Não temos muita informação, apenas a menção de que ele foi para essas regiões da Arábia. Ele buscava locais fora das rotas comerciais turísticas das grandes cidades. Ele buscava locais onde reinava o espírito da solitude e não as populosas e agitadas cidades, né? Ele dizia que o tema de suas conversas, depois que ele volta a falar, requeria a presença de homens e não do povo. Ele precisava de aqueles que gostariam realmente de ouvir e colocar em prática uma filosofia e uma sabedoria profundas. Não era uma coisa para jogar. Inclusive, ele estava indo dialogar diretamente com os sacerdotes das regiões, para que ao ensinar, ou corrigir, ou reformar os sacerdotes e os costumes das religiões nos templos, ele também ajudasse, por intermédio desses sacerdotes, toda a população. Fica claro para nós que Apolônio não estava simplesmente professando uma filosofia, mas ele vivia um bios. Ele vivia um modo de vida que era condizente com essa filosofia. Toda essa figura emblemática e diferente de Apolônio de Tiana acabou chamando a atenção sobre ele, inclusive para imperadores.
Mas no fim de sua vida, né, encontramos a descrição de um diálogo entre o imperador Domiciano, que era um tirano, e o próprio filósofo. É dito que Domiciano perguntou para ele: "O que te leva a vestir roupas diferentes e te trajar de um jeito tão esquisito?" E Apolônio respondeu: "É porque a terra me alimenta e também me dá de vestir, sem nenhuma necessidade de ter de molestar os pobres animais." E aí o imperador faz uma segunda pergunta: "E como é que os homens te chamam de Deus? Por que eles te chamam de Deus?" Ao que Apolônio responde: "Porque honram todo homem que acham bom com o título de Deus." Né? Isso é uma referência ao que ele teria ouvido, inclusive, desses sábios do Oriente, lá nos Himalaias, que os deuses, na verdade, são homens bons vivendo no mundo. Outra questão prática do modo de vida de Apolônio de Tiana é que, além dessa forma de se alimentar e se vestir, e os cabelos, né, ele também se abstinha sexualmente e não consumia vinho. A decisão de Apolônio de Tiana pela castidade surgiu ainda nessa sua terna juventude. Diz Filóstrato, no Vida de Apolônio: "Como se louvava Pitágoras por ter dito que não se devia ter relações senão com a própria mulher?" Pitágoras era casado e tinha filhas. Apolônio disse, então, que ele mesmo não se casaria, nem jamais teria relações sexuais, indo assim além da prática de Pitágoras. Este, de fato, disse que com a velhice havia se livrado de um patrão louco e violento, enquanto ele, graças à sua virtude e continência, nem na sua juventude foi escravo de tal patrão, mas até na flor da idade e na plenitude de seu vigor conservou o controle e o domínio da paixão. Aqui Filóstrato está dizendo que Apolônio de Tiana, então, resolve seguir o que Pitágoras indicou e ir além, né? Ele adota a castidade como um modo de vida e ele trata a paixão sexual como um patrão louco e algo que nos escraviza, né? Então, enquanto alguns, quando ficam mais velhos, vão apagando esse fogo que bagunça a nossa concentração, quando se está mais velho, isso é mais fácil. Mas Apolônio diz, Filóstrato, que era tão virtuoso que mesmo em sua juventude ele não foi escravo das paixões. Na plenitude de seu vigor, ele conservou o domínio de si mesmo. Então Apolônio escolhe livremente o celibato para não ser escravo daquele patrão que nos faz, às vezes, fazer escolhas um pouco ruins na vida, impulsionado pelos hormônios e apetites. É dito que Apolônio fez essa escolha baseado não numa restrição, mas por uma busca de liberdade, não ser escravo, né, desse patrão louco e violento. Para Apolônio de Tiana, essas escolhas, o seu modo de vida, os seus hábitos, a forma como ele conduz a si mesmo nesse mundo, não é algo à toa, né? Esse estado de pureza que é buscado é uma técnica, pode ser considerado como uma arte, uma técnica, uma forma de tornar mais claro o conhecimento da alma, né? A finalidade dessas práticas é tirar aquelas nuvens de paixão, de desejo, de confusão mental, de falta de clareza que cobrem a nossa mente, a nossa alma e os nossos corações. E ter uma vida mais reta, uma conduta acertada no mundo, ética, sem ferir os demais. Ao falar sobre o seu modo de vida, Apolônio reconstrói a origem dessa filosofia voltando até aos brâhmanes da Índia, como nesses contatos que ele teve com os gnosofistas e também não podemos esquecer que ele esteve na Índia, subiu o rio Indus. Cito uma passagem do Vida de Apolônio do Filóstrato. Destes, os gimnosofistas, Pitágoras foi o primeiro dos gregos a frequentar os egípcios. Pitágoras tomou a doutrina destes, que deixava à terra os seres animados, e afirmando que seus produtos são puros e adequados para nutrir o corpo e a mente. Deles, Pitágoras se nutria, defendendo também que as vestes com as quais as pessoas normalmente se trajam são impuras, pois provêm de seres mortos. Assim ele se vestia de linho pela mesma razão e trançava o vime para fazer calçados. De seu estado de pureza trazia muitas vantagens, sobretudo o conhecimento da própria alma. A gente ajuda a diminuir as perturbações a nível da alma, para a alma poder se aquietar e encontrar a sabedoria. Quanto ao costume de manter os cabelos longos,
Nessa ocasião que Apolônio foi colocado em julgamento pelo imperador Domiciano, ele também defende os seus cabelos, dizendo que também é parte das instituições dóricas, pois o costume dos longos cabelos veio dos espartanos. Então tem esse símbolo de força, né? A gente não pode deixar de lembrar do Sansão e sua força nos cabelos, e dos nazarenos, lá na Galileia, Jesus sendo um nazareno, o voto de não cortar os cabelos também. Diz Apolônio: afaste-se o ferro dos cabelos de um homem sábio, pois não é lícito encostá-lo onde está a fonte de todas as percepções, onde ecoa toda a voz de presságios e de onde surgem as orações e o discurso intérprete da sabedoria. Então, a ideia de que os cabelos estão ligados às vibrações do nosso estado mental, então é bom deixar eles intactos. Isso incomodou tanto o imperador Domiciano, que eu vou tratar em outro vídeo sobre esse julgamento do Apolônio, mas um ponto aqui que é legal a gente comentar, que o imperador ficou tão incomodado com a aparência física e a forma como o Apolônio se portava no mundo, que ele manda cortar os cabelos e a barba de Apolônio, como uma forma de ofendê-lo. E nesse momento encontramos um Apolônio muito perspicaz e muito bem-humorado também. Em várias passagens a gente percebe que as lições dele eram muito sérias, mas ao mesmo tempo muito leves e humoradas. Então Apolônio se defende, abre aspas, não previa, meu senhor, que os meus pelos estivessem em perigo. Toda essa questão do modo de vida pitagórico e da forma como Apolônio enxergava o mundo também fez com que ele se posicionasse diversas vezes em sua vida contra os sacrifícios de animais. E é dito que ele oferecia as raízes e os grãos da terra e que nada mais era necessário. Que, na verdade, os deuses não precisam de sacrifícios. É dito que um governador decide sacrificar um cavalo na presença de Apolônio, e Apolônio diz que não pode impedi-lo de fazer aquilo, mas que ele gostaria de não participar de tal feito, e ele se retira. Então, ele não aprova esse tipo de atitude, o que é bastante forte para alguém vivendo naquela cultura helênica romana no século I DC, né? Apolônio ensinava que o Deus máximo, ou a divindade suprema, não necessita de nenhum tipo de sacrifício, e que, na verdade, os deuses não têm moradas nessa terra. Quando apontaram para ele uma montanha, um templo onde moraria um deus, né? Então, ele também está indo muito contra a convenção religiosa tradicional dos locais que ele passava, né? Existe um trecho do Vida de Apolônio de Tiana que é muito interessante sobre isso. Cito aqui uma passagem do livro do Gabriele Cornélio. Apolônio revela que um homem muito rico, que estava realizando muitos sacrifícios no templo, devia ser expulso, pois ele era ímpio. Não era uma boa pessoa, ele era um pecador. Assim, Apolônio, interrogando o sacerdote de Asclépio, começa a refletir sobre a relevância do sacrifício para os deuses. Então, havia um homem muito rico que fazia muitos sacrifícios no templo, e o Apolônio falou que ele deveria ser expulso. E aí ele vai conversar com o sacerdote sobre isso. Diz ele, citando a Vida de Apolônio: pois se os deuses tudo conhecem, parece-me que aquele que se apresenta na casa do Deus com boa consciência deve elevar esta oração: ó deuses, deem-me o que mereço. Aos bons, de fato, ao sacerdote, é devido o bem, enquanto aos maus, o contrário. E levantando o olhar para o deus Asclépio, Apolônio acrescentou: uma sabedoria inefável vós professais, ó Asclépio, impedindo os maus de virem aqui, mesmo que estivessem trazendo todos os tesouros da Índia. Esses, de fato, não fazem sacrifícios e oferendas à divindade para honrá-la, mas para comprar aquele juízo que vós não concedei a eles por causa da vossa suprema justiça. Ou seja, Apolônio estava falando para o sacerdote de Asclépio que aquele homem rico estava tentando comprar a sua consciência, estava tentando comprar a absolvição de seus pecados. Ele estava tentando oferecer muitos sacrifícios e cada vez mais violentos, de mais animais, para conseguir aliviar a culpa que ele sentia por fazer coisas ruins. E aí Apolônio diz: isso aí não adianta nada. Os deuses nos dão aquilo que nós merecemos. O bem aos bons e o contrário aos maus. E que não é possível comprar a vontade dos deuses.
Então, Apolônio, novamente aqui, ele se distancia da prática de sacrifícios, mostrando que não só ela é violenta, como é inútil. Segundo Dames, o autor desse diário de viagem que Filóstrato diz ter usado, Apolônio de Tiana tinha uma oração que ele sempre fazia. Ela diz o seguinte: ó deuses, façam com que eu possua pouco e não deseje nada. Aqui encontramos mais uma das características do estilo de vida de Apolônio de Tiana. Uma certa escolha pela pobreza. Ao mesmo tempo, ele viajou muito e foi recebido por diversos governantes e reis. Ele frequentou a casa de imperadores e de sacerdotes, mas ele recusava as regalias, aceitava somente a comida e a hospedagem. No Vida de Apolônio, em Filóstrato, encontramos Apolônio dizendo o seguinte: se ficasse numa casa que se encontre além da minha condição, não estarei nela à vontade. O supérfluo perturba os sábios, mais do que a penúria perturba vocês. E assim, nos lugares que ele ia, ele não queria ser recebido com coisas suntuosas e ouro, e ele se sentiria pouco à vontade num local de muita ostentação, porque o supérfluo perturba o sábio. Nessas viagens, às vezes ofereciam para ele, por exemplo, vinho. Em uma das viagens que ele fez à Babilônia, trouxeram para ele um vinho para ele experimentar, ao que ele diz: se eu fiz votos de não tomar bebida alcoólica lá na Grécia, não é porque estou na Babilônia que esses votos não valerão mais. Então ele se mantém abstêmio. Em alguns de seus discursos, Apolônio de Tiana defende a escolha pela pobreza como fundamental para que a sua sabedoria possa ser considerada verdadeira. A sabedoria não é feita para conseguir ganhos materiais, para ostentar riquezas ou encher a nossa conta bancária. Diferente do que prega essa tal da teologia da prosperidade, que hoje em dia está sendo usada, ter mais dinheiro não significa ser melhor pessoa. Ter mais dinheiro não é sinônimo de ser agraciado por Deus. Senão, imperadores como Domiciano seriam santos. Ou o presidente dos Estados Unidos seria um novo Messias. Apolônio não defendia a mortificação do corpo, mas ele também não defendia que é o acúmulo de riquezas que torna alguém mais feliz. Ele dizia que os filósofos que acumulam riquezas estão se dedicando a uma falsa sabedoria, uma pseudosofia. É típico do modo de vida pitagórico a ideia da comunhão de bens. Encontramos isso também nas comunidades monásticas do Egito, dos monges coptas do deserto, e também nas comunidades dos terapeutas em Alexandria e dos essênios em Qumran, no Mar Morto. Essa ideia da partilha de bens também, que Jesus dá tudo aos outros, né? Essa ideia de não buscar as posses, né? Mas encontramos também, né, no pitagorismo, a ideia de uma comunidade onde todos sustentam uns aos outros, todos se importam uns com os outros, livre de desigualdades, de competição, de um ter muito enquanto o outro tem pouco. A originalidade do estilo de vida de Apolônio, o seu tipo de vida que provocava incômodo em seus contemporâneos, né, parece muito com o que vemos também na vida de Jesus. Além de tudo isso, Apolônio de Tiana era adepto da oração. Ele possuía uma intensa vida interior. É dito por Filóstrato que o hábito de Apolônio era se retirar em locais mais reclusos, né? E ao amanhecer, ele se apartava de todos para cumprir certas práticas que ele só revelava àqueles que haviam observado o período de 5 anos de silêncio. Então, Apolônio acordava ao nascer do sol e se retirava e se isolava e fazia algumas práticas. Uma oração ritual praticada ao amanhecer, né? E secreta, revelada só aos seus alunos iniciados. E depois, à tarde,
ele se dedicava ao ensino público, às conversas com sacerdotes, às outras coisas da vida cotidiana. Nos diz Mide em seu livro que era um pensamento geral que as pessoas mais virtuosas da Grécia eram membros das escolas pitagóricas, tanto homens quanto mulheres. Nós sabemos que tanto que os órficos e pitagóricos, eles estavam ativamente engajados na reforma ou na reformulação de alguns ritos báquicos, eleusinos, né? E essa reforma geral dos cultos de mistérios e dos ritos de iniciação. Isso é um pouco que Apolônio de Tiana vai fazer em suas viagens. Apontar críticas e problemas que ele via e conversar com sacerdotes e procurar reformular a visão religiosa de alguns dos principais exponentes de seu tempo, ao mesmo tempo que ensinava também. Assim podemos ver em Apolônio um grande reformador religioso e espiritual. Outra coisa que sabemos sobre o modo de vida de Apolônio é que depois, no fim do dia, ele sempre se banhava em água fria, como faziam os místicos, os estoicos, os essênios, os terapeutas. A parte mais importante do trabalho de Apolônio de Tiana era instruir no caminho oculto. Apolônio não se deixava amedrontar pelas convenções religiosas de seu tempo e nem pelos tiranos políticos e poderosos de sua época. Ele viajou muito, pelo visto com muita facilidade, e foi nos principais centros espirituais e secretos que ele teve conhecimento. Seja na Grécia, na Turquia, em Roma, na Espanha, no Egito, na Etiópia, na Pérsia, na Índia. Apolônio levou seu modo de vida a muitas comunidades espirituais, e ele foi um exemplo e um instrutor de muitos. Ele reformava aquilo que estava se degenerando e regava com sabedoria aquilo que ainda precisava fortalecer-se. O modo de vida de Apolônio de Tiana é um modo de vida em que a filosofia é colocada como uma prática virtuosa no dia a dia, um mergulho para dentro com práticas de oração e de silêncio e um convívio e uma constante reformulação da forma como vivemos no nosso mundo, e um questionamento crítico de atitudes banalizadas e tidas como certas no mundo, mas que às vezes precisavam ser repensadas para serem mais éticas e mais adequadas à busca da nossa alma. Esse é o terceiro vídeo da série sobre Apolônio de Tiana, e aqui eu tratei sobre o estilo de vida que ele levava. Nos próximos vídeos eu vou tratar um pouco da vida política de Apolônio de Tiana e também dos milagres e exorcismos que ele teria feito. Contar um pouco da parte dos feitos fantásticos atribuídos a ele. Se você gostou, lembre de curtir o vídeo e compartilhar com as suas comunidades, seus grupos de WhatsApp, de Telegram, seus amigos que também se interessam por filosofia e tradições espirituais e iniciáticas. Esse é um estudo que eu venho fazendo nas últimas semanas sobre Apolônio de Tiana, e a bibliografia que eu utilizei está citada no primeiro vídeo e eu vou tentar lembrar de colocar aqui na descrição. Existem bons livros sobre Apolônio de Tiana em português e eu não estou trazendo o conteúdo integral deles aqui, mas apenas alguns destaques daquilo que nos inspira e nos chama a atenção. É um filósofo que tentaram apagar por causa de sua aproximação e semelhança com a vida de Jesus, como se ele fosse um tipo de ameaça ou rival, quando na verdade não é nada disso. Apolônio de Tiana é uma inspiração para aqueles que consideram a filosofia como algo prático a ser vivido e que leve a uma transformação interior. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e até uma próxima. Muito obrigada por me assistir.